Paz do Senhor, irmãos. Vou compartilhar um texto que está lá em Gálatas 5:9, que diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Eu até escrevi uma frase em relação a isso, que diz assim: enquanto há margem para exceções, sempre haverá como regra o pecado. Enquanto damos margens para exceções, sempre haverá como regra o pecado. Esses dias eu estava querendo entrar para jogar um videogame ou para assistir uma série, para começar a assistir. O problema de algumas pessoas é esse exagero, né? Ele não começa exagerado, ele começa pequeno. Ele começa com um episódio, com 2 episódios que você vai assistir na Netflix ou outro desses canais aí de filme. O problema não é quando você está mergulhado lá na frente, quando você toma só um copo de cerveja. Então por isso a frase que eu escrevi aí: enquanto há margem para exceções, enquanto a gente estiver dando exceções, porque é o que a Bíblia diz. E eu falei, será que eu vou assistir esse seriado? Será que eu vou jogar esse videogame? Eu escuto o Espírito Santo soprando na minha mente: um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu não estava pensando em nada e veio essa frase: um pouco de fermento, ele leveda a massa toda. Então, enquanto a gente coloca, vou começar ali, depois eu consigo parar. É como entrar no ringue contra o Mike Tyson, você vai perder. Então, um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Então, nós estamos nos levedando, e quando nós damos conta, nós estamos já mergulhados no pecado. E Deus manda sinais pra gente. O tempo todo Deus está mandando sinais, como fez com o Faraó. Primeiro ele mandou a praga ali. Ele foi mandando as pragas das moscas, foi mandando as pragas do piolho, né? A praga das águas se transformar em sangue. Para Deus foi amassando, Deus vai te amassando, Deus vai te curvando e você não vai enxergando. A graça de Deus é como um elástico, ela vai esticando, uma hora ela estoura. O Faraó disse que Deus falou para o Faraó que iria, se não deixasse Israel sair, ele mataria. Israel era o primogênito de Deus. E se não deixasse o primogênito sair, ele mataria o primogênito. Só que Deus não matou de cara, de plano, de primeiro. Foi a última praga, a morte dos primogênitos. A primeira foi transformou o Nilo em sangue e foi indo as outras pragas. Ou seja, a pessoa não desce do pedestal. Nós criamos faraós em nossos corações, vamos endurecendo o nosso coração e Deus manda sinal. Um filho desvia, as contas se atrasam, a vida vai indo para trás, mas você fala, não, eu consigo. É tudo bobagem. Como o faraó falava, mandava os magos faziam semelhantemente, copiavam os sinais de Deus, e isso endurecendo o coração de Faraó, endurecendo. O que a gente vê, as pessoas elas estão enveredadas, né? Elas estão, como diz o texto ali, né? Levedadas, né? Fermentadas. E Deus está mandando sinais. Deus está mandando sinais, as pessoas não entendem. Volte para o Senhor antes que seja tarde. Entenda os sinais de Deus. Deus talvez esteja te esmagando para que você volte para Ele. Não espere o golpe final. Não espere o golpe final chegar. Não espere a morte do primogênito. Eu já estava desse jeito. Deus foi tirando meus carros, foi tirando o escritório, foi tirando as minhas coisas, e eu não entendia, eu continuava no pecado. Aí uma hora que Deus deu um golpe final, eu entendi. Então, fica essa palavra de reflexão para você. Amém? Entenda os sinais de Deus.
E um pouquinho só que você está começando, vigia, porque um pouco do fermento leveda toda a massa. Amém? Deus te abençoe.